7h55, gente, virando a página, Pedrinho. Balanço Geral Amanhã abre espaço para falar sobre saúde. O assunto é muito sério: infarto do miocárdio. Atenção, é a morte de uma parte do músculo cardíaco. Isso acontece quando há falta de irrigação sanguínea no coração. Para falar sobre as causas, sintomas, o que é isso, afinal, recebemos no estúdio a minha amiga querida, sempre elegante, chique, cardiologista, a doutora Thaís Vieira. Doutor, olha só, como é bom começar a semana com uma moça tão elegante feita a doutora Thaís, em todos os sentidos. Pelo carinho. Doutora, te perguntando já, o que é uma doença cardiovascular, doutora? Então, as doenças cardiovasculares, né, são compostas pelo infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que é o popularmente chamado derrame cerebral. Né? Então, nós estamos aqui com o objetivo de alertar a população desse grande mal que ceifa tantas vidas, que é o infarto agudo do miocárdio. Né? E o que é o infarto agudo do miocárdio? Isso. O infarto agudo do miocárdio é quando uma artéria coronariana ela é obstruída por uma placa de ateroma, e essa placa de ateroma, de gordura, popularmente falando, ela se instabiliza, né? E com isso obstrui a artéria e aquela região do coração que precisava daquele oxigênio para sobreviver, ela morre, entra num processo de necrose. Né? Então, a gente sabe que cerca de 50% dos pacientes que são acometidos por um infarto agudo do miocárdio não chegam nem à urgência. 50% deles falecem, morrem. Lamentável. Lamentável. Olha aqui, doutora, nós aqui temos nesse momento nós estamos mostrando uma angioplastia coronariana. O que é uma angioplastia coronariana? É quando a gente está abrindo a artéria do coração. Então aqui a gente tem a placa de ateroma, né, gordura, colesterol, cigarro, hipertensão, sedentarismo. Então quando ela obstrui essa artéria, a gente coloca o balão, né, para poder a placa ficar propícia para receber o stent, a molinha que popularmente as pessoas conhecem. Sim. E com isso, a artéria é aberta, fica o stent e tomam-se medicações para poder evitar que esse stent ele venha a ser obstruído. Porque é importante que seja dito, Sérgio, Sim, que mesmo depois que esse procedimento é realizado, o tratamento é eterno. Né? Você teve um infarto, eu consegui sobreviver, cheguei a tempo no hospital. Importante, valorize seu sintoma, porque quando você tiver uma dor no peito, que essa dor se irradie para o braço, para a mandíbula, às vezes tem pessoas que pensam que é dor de dente, para as costas, e você chega à urgência com menos de 3 horas. Coração é tempo, músculo é tempo. Quanto mais precoce você chegar, mais rápido o seu coração vai sofrer. Aí, doutora, as bolinhas amarelas. Exatamente. Aqui. Então, aqui é uma artéria. E quem é que está correndo aqui? Aqui é o sangue que está correndo. Só que ao longo, a aterosclerose começa quando a gente nasce, que tem uma alimentação inadequada, que tem o sedentarismo, estresse, a história familiar, claro, como a gente conversou. Previamente. Meu caso aqui Deus me livre. Mas, e tem outra coisa, só para ilustrar. Eu contava aqui para a doutora Thaís, o meu pai, ele era chefe de estação ferroviária em São Paulo. Estação da Luz, para quem não conhece, é a maior estação ferroviária da América Latina. E ele vivia uma situação de muito estresse, ele era sedentário, ele bebia e fumava. Então, assim, combinação explosiva. O infarto do miocárdio, ele é multifatorial, doutora? Ou seja, há várias possibilidades dentro desse quadro? Não é um fator só que vai ocasionar um infarto? Não. Como é que acontece isso? Ele é multifatorial. Inclusive, a gente tem fatores de risco que não podemos modificar, por exemplo, como o seu caso, a história familiar. A história familiar serve para que a gente fique em alerta, porque nós sabemos que aquilo pode acontecer conosco. E temos os fatores de risco que são modificáveis. A hipertensão arterial, o sedentarismo, o fumo, o colesterol alto. Comida completamente desregrada, comia de tudo. Exato. Eu sou, por exemplo, emocional, sou uma pessoa altamente emocional. O estresse, a gente sabe que faz uma constricção no vaso. Então, esse vaso que já está com essa placa de ateroma, quando você é submetido a um estresse, ele se estreita. E placa com isso, de ateroma.
essa gordura. Olha a gordura se formando ao longo dos ônus. Crescendo, doutora. Né? Crescendo. Chega um ponto que o sangue, que era para passar nessa extensão, só consegue passar por essa. Aí bloqueia. Né? E aí bloqueia. E o que acontece quando bloqueia aqui? É o infarto. Cobriu aí o sangue não passa, aquela região toda do coração que precisa desse oxigênio morre. E aí vem as consequências, que pode ser uma morte, né? Ou se você não chega de uma maneira precoce ao hospital, aquela região que morreu, pode a pessoa inclusive entrar em insuficiência cardíaca, o coração cresce e a pessoa fica com falta de ar, que são também consequências do infarto. E assim, uma coisa importante, como é que eu consigo combater isso? A gente consegue combater isso com mudança de estilo de vida. É a prevenção, que é o fundamental, é a mola mestra do tratamento, né? Para que isso não venha acontecer. Então, você tem uma vida saudável, se você é hipertenso, ter seus níveis de pressão dentro do que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, controlar sua glicemia, atividade física, evitar o cigarro, evitar o estresse, né? Então, assim... Aí eu vou falar lá em casa. Doutora Thaís, mas é difícil evitar o estresse atualmente, né? Não é fácil. Mas tem que ter esse controle, né, doutora? Tem que tentar, entendeu? E tem que ir frequentemente para o seu cardiologista para que ele possa detectar isso precocemente, porque, por exemplo, nós temos tratamento para hipertensão, para o colesterol, para o diabetes, que são efetivos para prevenir que isso aconteça. Né? E uma coisa que é importante que eu faço questão de afirmar aqui, Sérgio, é o seguinte, infelizmente, né, no Brasil, né, e no nosso estado, não fugiria a essa realidade, os nossos pacientes do SUS, né, têm 2,5 vezes maior probabilidade de vir a não sobreviver de um infarto. Poxa. Né? Então, uma ação muito importante da Sociedade Sergipana de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Cardiologia criou uma rede estadual de infarto, onde ele está, junto com o SAMU e o governo, treinando médicos e enfermeiros, né, de todo o estado, né? Isso foi uma determinação, inclusive, do Ministério Público, para que o médico do interior, o médico e o enfermeiro possam detectar e, com isso, aplicar. Porque um dos tratamentos é aquele, angioplastia. Mas isso quando você chega rápido ao hospital, que você vai para o cateterismo e, com isso, abre a artéria. Mas se não conseguir... Mas se não consegue, você está distante. Existe uma alternativa, que é um remédio que se chama trombolítico. Trombolítico. Trombolítico vem de trombo e de lise, que é para dissolver aquele coágulo que se forma. Então, você detectando esse infarto, você pode, no seu interior, usar o médico prescrever essa medicação e, com isso, você abre a artéria para dar tempo de chegar aqui à capital e fazer o cateterismo. Que maravilha. Doutora, para a gente fechar, eu, aliás, não por coincidência, comentava ontem com uma pessoa que me é muito cara, muito querida. O pai dela obeso, o pai dela não pratica nada, completamente parado, estacionado, come feito um louco e tal. Aí eu comentava assim, pois é, mas as consequências, elas são nefastas, elas são gravíssimas, pode levar a óbito e também o seguinte, você dá trabalho para outra pessoa. Então você precisa se cuidar. Para a gente fechar, prevenção sempre é a solução, Prevenção doutora? sempre é a solução, porque as consequências maléficas são você ficar paralisado numa cama, se você tiver um AVC, né? E isso acaba a sua vida, uma pessoa jovem, como a gente vê, ou o infarto do miocárdio, que pode lhe levar não só à morte, né, mas a consequências nefastas, como, por exemplo, insuficiência cardíaca, entre outras. Né? Então, a prevenção, você valorizar seus sintomas é muito importante para que você vá precocemente à urgência e, com isso, se for o infarto, você possa ser diagnosticado. Né? Se não for, ok, você vai ser liberado. Mas se for, você vai ser submetido a procedimentos para evitar o sofrimento. Então, mudança de estilo de vida é a mola mestra para poder você evitar vir a ter a complicação, que é o infarto agudo do miocárdio. Doutora Thaís, sempre muito bom, em todos os sentidos, eu falo sempre, eu gosto, o elogio verdadeiro tem que se espalhar, tem que se alastrar pela sua elegância, pela sua competência e pela contribuição, orientação no nosso BG Manhã. Obrigado, muito doutora. Obrigada. Ótima semana para a senhora. Igualmente. Obrigado, doutora Thaís. Muito obrigado.